princípio de accountability estabelece que os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação e responder integralmente por todos os atos praticados no exercício de suas funções. É isso mesmo, né? A accountability consiste no dever do administrador público de prestar contas e, como consequência, vai ser responsabilizado, vai responder pelos seus atos que foi praticado na sua gestão. Então, essa questão aqui, ó, tá corretinha, bem tranquilo. Governabilidade consiste na capacidade absoluta de governar, independentemente de apoio popular ou político. E aqui está errado, né? O CESP aqui errou nessa assertiva. A governabilidade consiste no poder que um governo possui para governar, que advém da onde? Da legitimidade democrática e do apoio, né? Ou seja, a legitimidade política que esse governo possui do povo, da sociedade civil, e do poder legislativo, que é o apoio político. Tá? Então aqui está errado, beleza? Como é que vai ser sem apoio popular ou sem apoio político, né? Não tem para onde correr. Estruturas de governança servem para maximizar conflitos, alinhar ações e trazer mais seguranças à instituição. Nada disso. Estruturas de governança, que está errado, servem para melhorar o desempenho organizacional, reduzir conflitos, nada de maximizar conflitos, né? Alinhar ações e trazer mais segurança para os proprietários ou para as instituições, nada de maximização de conflitos, beleza? A ideia é melhorar o desempenho organizacional, no caso aqui, público. A governança pública é caracterizada pelo atendimento dos interesses dos cidadãos por meio da implantação de políticas públicas, preservando o seu equilíbrio financeiro e os interesses do governo. É isso aí, tá corretinho, né? A ideia de governança se relaciona, sim, à implementação de políticas públicas, para, consequentemente, atender os interesses dos cidadãos. Então, bem certinho aqui esse conceito de governança, tranquilo. Próxima questão. Os problemas de governabilidade decorrem do excesso de democracia e do peso exagerado das demandas sociais. Aqui a gente já consegue ver que está errado, né? Não precisa nem entender de administração pública, basta ter um conceito de mundo, né? A legitimidade democrática, ele é um dos pressupostos da governabilidade. Então, como é que eu vou dizer que o excesso de uma democracia é um problema de governabilidade? Né? Aqui já mostra o erro da questão de cara. Quando o governo não tem legitimidade perante os cidadãos, é que surgem os problemas de governabilidade. Não é com excesso de democracia, né? Então, se você for estudar aí o Bresser, né, nosso Bresser Pereira, ele vai dizer que os problemas de governabilidade, de maneira bem direta, não decorrem do excesso de democracia, do peso excessivo de demanda social, mas sim da falta de um pacto político com o poder legislativo, uma falta de coalizão de classes que vai ocupar esse centro aí do espectro político. Então aqui está errada essa questão. Após 4 anos de uma gestão insatisfatória do prefeito do município W, conhecido pelo slogan "Rouba mal faz", oh, comédia. A população decide votar no candidato de oposição na eleição seguinte. A atitude do município W consiste em um exemplo de aplicação de... o exemplo aqui da questão, esse caso aqui, né, do rouba mais faz, a população não quer mais, é a típica espécie de controle, né, de controle social. Então, vai ser uma prestação de contas, uma responsabilização, vamos tirar esse cara do poder. Então, aqui vai ser o item A, o nosso gabarito, accountability vertical. Por quê? O accountability vertical, essa controle, essa prestação de contas que envolve a transparência de um governo, vertical é quando o cidadão, tá? Vou até colocar aqui na tela. O accountability vertical é quando o cidadão controla as ações dos governantes por meio de quê? Meios democráticos, né? Referendo, plebiscito, do voto, enfim, ou nesse caso aqui, mediante o controle social, que foi exercido, né, através aí do voto, foi na eleição, beleza? Então, nosso gabarito é letra A. Essa não reeleição do corrupto, do rouba mais faz, é uma punição pelos seus atos de gestão oriundos da população civil, dos cidadãos. Os cidadãos, na terceira dimensão aí da accountability, resolveu aplicar a punição de não mais reeleger o rouba mais faz, tá? As instâncias externas de governança
são responsáveis por definir ou avaliar as estratégias e as políticas, bem como monitorar sua conformidade e desempenho. Não, né? É o contrário, não é externo. Como é que é externo que vai definir e vai avaliar as estratégias, né? As internas é quem define, é quem avalia a política, a estratégia, bem como monitora, né, a conformidade e o desempenho dessas políticas, tá? Então isso aí é uma vertente interna, não é uma vertente externa. Accountability é um elemento que efetivamente proporciona maior vínculo entre constituintes e representantes. Aqui está errado, tá? Não é o maior vínculo. A accountability, ela é o dever do administrador público de prestar contas. E aí, como consequência, eu responsabilizo aquele meu administrador pelos atos que eles praticam dentro da sua gestão. Então, se você for falar de vínculo, vai ser entre o vínculo entre os representados e os representantes, né? Ou seja, entre o povo e os governantes. Não tem esse termo aqui, constituintes, tá? Ele é um termo bem forte para essa questão e, ao meu ver, e do CESP também, torna este item errado. Os conceitos de governança e governabilidade ganharam bastante ênfase nos últimos anos, sendo que, letra A, então vamos falar de governança e governabilidade. Eu vou destacar porque é uma questão de itens, né? Letra A. Ambos os conceitos estão ligados ao exercício do poder, sendo que a governabilidade é aferida através do voto, e a governança se expressa e essa pode ser medida mediante instrumentos de participação popular, né? Aqui está errado, tá? De fato, os conceitos estão ligados ao exercício, vou até colocar um xizinho para não ficar muito poluído, estão ligados ao exercício do poder, tranquilo. Mas a governabilidade se refere às condições sistêmicas gerais por meio das quais se dá o exercício de poder naquela sociedade. A governança, que é o nosso segundo tópico aqui, se relaciona pela maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais do país. Então não tem essa ideia aqui de participação popular e nem essa ideia do voto, né? Dei uma viajada aí para pegar quem não conhece esses conceitos, tá bom? Então essa letra A tá errada, bem tranquilinha, né? Letra B. Governança é um conceito aplicável exclusivamente às organizações privadas. Tentando destacar, mas ficou ruim, peraí. Governança é um conceito aplicado exclusivamente... Nossa, eu não sei fazer voltando, né? Vamos tentar de novo. Vamos tentar indo. Governança é um conceito aplicável exclusivamente às organizações privadas, o qual, transposto para o setor público, assume a conotação de governabilidade das peculiaridades. Aqui está errado, né? Então, tentou confundir, governança e governabilidade são duas coisas diferentes, não tem essa mudança de nome e nem essa aplicação exclusiva às organizações privadas, beleza? E também está errado. Aqui quem não conhece os conceitos, erra, né? Essa questão tem que saber os conceitos. Letra C. Governabilidade possui caráter instrumental, representando as relações entre os agentes públicos e privados, que sustentam a governança, enquanto a governança da natureza é extremamente política. Está errado, tá? Aqui você tem que ter a ideia, você tem que saber que esse caráter instrumental, quem tem é a governança, não é a governabilidade. Por quê? Porque a governança, ela é o braço operacional da governabilidade. O instrumento é o que se faz aplicado no dia a dia. Então, está mais ligado à governança do que à governabilidade, beleza? Letra C também está errada. Letra D. Governabilidade está ligada à capacidade política e às condições efetivas para governar, derivadas da relação da legitimidade do governo junto à sociedade. Até aqui perfeito. Enquanto a governança envolve o modo, olha que bacana, como o governo se organiza para atuar. Então aqui está correto, tá? Não tem nenhum problema nesse item aqui. Os dois conceitos estão bons. Até destaca aí para ti, que está mais completinho e pode te ajudar em outras questões, beleza? Letra E. Apenas a governança é um atributo de atuação administrativa, sendo a governabilidade um efeito meramente circunstancial e exógeno, né? A ideia de exógeno aqui é externo. Não, senhor, tá? A governabilidade também é um atributo de atuação administrativa, então nosso gabarito aqui acaba sendo a letra D. A qualidade do marco regulatório de um país é mensurada por indicadores de governança pública, conforme os quais o governo deve ser capaz de implementar
O governo deve ser capaz de implementar boas normas para subsidiar a condução de políticas públicas. É isso aí, né? A governança se relaciona à capacidade do governo de formular e implementar políticas públicas. Correto, bem leve, essa questão é bem tranquila. Os dados disponíveis no basômetro demonstram que a presidente Dilma Rousseff tem enfrentado maiores dificuldades na articulação de interesses do governo junto ao Congresso, especialmente na Câmara, em comparação aos governos FHC e Lula. Alguns dos seus aliados atribuem tal problema ao fato de a presidente fazer pouca interlocução política. O trecho apresentado, retirado do site do Estadão, representa um problema relacionado com o conceito de... esse texto aqui está falando da dificuldade, né, do governo Dilma, da presidente Dilma Rousseff, em articular as políticas com o Congresso Nacional, ou seja, da falta de apoio do Poder Legislativo. Então, o conceito relacionado à falta de governabilidade. Né? Essa falta de apoio do Poder Legislativo é falta de governabilidade. Então, nosso gabarito é letra A. Questãozinha, ou sabe o conceito ou não sabe, tá? Nada a ver com jurisdição, nada a ver com economia, nada a ver com legalidade. Bem direto, governabilidade ou governança. Ou sabe o conceito ou não sabe. Espero que você saiba. Na administração pública, o termo accountability inclui a obrigação de agentes públicos prestarem contas, a utilização de boas práticas de gestão e a responsabilização pelos seus atos e resultados decorrentes da utilização de recursos públicos. Exato, a questão trouxe o conceito correto e completo de accountability, então bem tranquilo, tá? As instâncias externas de governança responsáveis pelo exercício de fiscalização e controle são autônomas, mas podem depender de outras organizações. É assim, as instâncias externas de governança, elas são responsáveis pela fiscalização, pelo controle, né, enfim, de regulação, mas elas são autônomas e independentes, né? Como é que elas vão ser dependentes sendo externas para controlar e fiscalizar? Elas são totalmente autônomas e independentes. Se ela depender, como é que ela vai fiscalizar direito? Como é que ela vai controlar direito, né? Então, tá errada essa questão. Apesar de ser autônoma, ela é também independente, né? Não é dependente de outras organizações. Errada. O conceito de accountability aplicado ao setor público, entre uma de suas acepções correntes, corresponde a... Primeiro, vamos lá. Accountability, o que é? Dever do administrador público de prestar contas e, como consequência, ser responsabilizado pelos seus atos, tá? Letra A. Relação de legitimidade dos governantes para exercício de poder. Errado, né? Letra A aqui está errada. Isso aqui é a ideia de governabilidade. Letra B. Capacidade dos governantes de decidir e implementar políticas públicas. Aqui também está errado. Isso aqui é governança. Letra C. Prestação de contas pelos agentes públicos aos cidadãos e responsabilização por sua atuação. Correto. Nosso gabarito é letra C, tá? Letra D. Aplicação de mecanismo privado na gestão financeira. Nada a ver, fugiu. Adoção do orçamento por resultados a partir da convergência com normas de contabilidade privada. Nada a ver, também fugiu, né? Tentou confundir aqui um aportuguesamento, contas com orçamento e gestão financeira. Então, letra D e E também estão erradas. Nosso gabarito é mesmo a letra C. Acerca do conceito de accountability aplicado à administração pública, julgue o próximo item. Trata-se de um mecanismo institucional por meio do qual os governantes são constrangidos a responder ininterruptamente por seus atos ou omissões na sociedade. Correto, né? Apesar da palavra constrangidos aí ser um pouco pesada, tá correto, não tem por que se confundir isso aí. É esse mecanismo de controle, de prestação de contas, de responsabilização. Eu te falei antes que os governantes são forçados a prestar conta, a responder contas. Isso é um constrangimento de maneira contínua, ininterrupta, constante pelos seus atos ou omissões da sociedade. Então, tá certinho aqui. Talvez essa palavra constrangido possa ter causado aí medo ou constrangimento, né, a algumas pessoas, mas não está errada. A ideia é justamente essa, constranger o cara a prestar contas para que ele haja na conformidade com a lei e com a moralidade.
Entre os objetivos da boa governança no setor público, inclui-se garantir que a organização seja responsável com os cidadãos, mantendo-se por meio da transparência, informando sobre decisões e riscos. Perfeitos, né? Os princípios da boa governança, segundo o Banco Mundial aí, são transparência, accountability, equidade, responsabilidade, legitimidade, eficiência e probidade administrativa. A questão relacionou a boa governança aqui com o princípio de, responsabilidade, com os princípios de transparência e com o princípio de accountability, informando sobre decisões e risco, né? Então, show de bola, tá? Questão bem certinha aí e bem bonita. Essa é para quem sabe. Os conceitos de governança e de accountability, quando aplicados às organizações públicas, dizem respeito, entre outros aspectos, a... Primeiro, bora ver qual é o conceito de governança, né? Governança, o que é? Capacidade de implementação de política pública. Fica com isso aí, que já é bem bom para ti, né? E accountability, o que é? Relacionamento de prestação de contas com responsabilização, tá? Então, bora lá. Letra A. Capacidade de implementar políticas públicas e responsabilização dos agentes públicos. Exatamente o que eu falei, né? Gabarito, letra A. Letra B. Organograma representativo do conjunto de instituições, que está errado, já não é governança, nada a ver com isso aqui, né? E indicador de desempenho fiscal, também está errado. Você vai notar que muitas questões vão tentar te pegar assim, ó. Tá vendo o termo aqui, accountability? Não dá uma ideia de contabilidade, de coisa financeira, de dinheiro, né? Mas não é, tá? A responsabilidade é de todos os atos de gestão, não é só de dinheiro, certo? Isso aqui tenta pegar no aportuguesamento falho da palavra. Então, quando a questão te trouxer fiscal, contabilidade, dinheiro, abre teu olho que ela pode estar querendo te pegar, beleza? Governança, índice de aprovação social popular, tá errado, tá? E prestação de contas ao cidadão, não é só a prestação de contas, né? É prestação de contas relacionada à responsabilização. De toda forma, esse item tá errado. Letra D. Poder formal otorgado com base na legislação e poder efetivo, decorrente da legitimidade junto à sociedade. Nada a ver, né? Errado também. Letra E. Sistema de freio e contrapeso entre os diferentes poderes. Está errado também, tem nada a ver. E gestão por resultados. Também tem nada a ver. Você pode colocar dentro do sistema de gestão por resultados, mas não é gestão por resultados. Nosso gabarito é mesmo a letra A. Liderança, estratégia e controle são considerados exemplos de mecanismo de governança. Show de bola, isso mesmo. Tá? Esse aqui é o TCU. O TCU é quem tem esse documento, né? O TCU diz que governança é um conjunto de controle, estratégia e liderança posto em prática para avaliar, para direcionar, para monitorar, para conduzir a gestão através de políticas públicas e prestação de serviços que interessam à sociedade. Então tá corretinho aqui, bem bacana essa questão. Accountability consiste no dever do cidadão de realizar o controle social da administração pública. Tá errado, tá? Aqui vai pegar o cara que só viu a ideia de controle, que não entendeu muito bem o conceito, que acha que é controlar a administração pública, né? Mas quem tem o dever de ser transparente, quem tem o dever de prestar contas, é o agente da administração pública. Não é o dever do cidadão de realizar o controle social. Não, isso aqui é uma consequência e não é um dever. Ele olha se ele quiser, né? Quantas vezes você já abriu aí portal de transparência atrás de checar a licitação se é válida ou não? Aposto que nenhuma. Então, você não tem esse dever, né? Você continua seguindo sua vida. O cidadão, na verdade, ele tem direito de acessar as informações prestadas pelo administrador. Enfim, ele tem o direito e não o dever de realizar o controle social. Quem tem o dever de prestar contas, ser transparente e ser responsabilizado ou não pelos seus atos é o administrador. Então, questão errada. Ética, transparência e responsabilidade social são os princípios que sustentam o conceito de governança na gestão pública, né? Tranquilo, tá? A questão usou aqui os princípios da boa governança que foram elencados por Matias Pereira. Conformidade, prestação de contas responsável, transparência e relações éticas. Então, a questãozinha está correta. Governança pública refere-se à forma de gerenciamento de recursos de um país. Meio aberto, mas ok. Um de seus princípios basilares é, letra A, transparência, que envolve a disponibilização de informações como estratégia de combate à corrupção. Letra A, né? A ideia de combater o abuso de poder aí e a corrupção. Está correta a letra A, não vi nenhum erro. Mas vamos para as outras. Letra B,
Cidadania, que é obtida com a participação compulsória de cidadãos em conselhos populares. Está errado, né? Essa participação deve ser estimulada, deve ser promovida, deve ter um sistema de educação para que as pessoas tenham essa participação em conselhos, mas essa participação não é compulsória, tá? Letra C. Accountability, que se refere à capacidade do Estado de executar sua gestão e implementar políticas públicas, né? Tá errado. Tipo assim, a accountability, ela é um dos princípios da governança, essa prestação de contas responsável, mas esse conceito está errado. Ele descreveu o que é governança. Esse conceito aqui é de governança, não é de accountability. Então, a questão pecou nisso aí, beleza? Letra D. Responsabilidade civil, que se refere à pressão popular para o cumprimento das normas da administração pública. Errado. A pressão popular para o cumprimento de normas da administração pública, ela se dá pela accountability vertical ou até pelo controle societal, não é pela responsabilidade civil. Letra E. Economia de custos, o que exige que o Estado privilegie o menor custo em todas as suas compras e contratos. Não é, né? A economia de custos, ela não é um dos princípios da governança. E nem sempre o menor custo é que vai trazer a melhor vantagem ou que vai dar a melhor contratação, né? Você tem que olhar, por exemplo, qualidade, não só custo, beleza? Então, nosso gabarito é mesmo a letra A. Accountability se refere às condições de um Estado para o uso de sua autoridade política na proposição de políticas públicas, tá? Isso aqui é governabilidade, certo? Não é accountability. Esse grau de exercício de autoridade política para fazer as coisas acontecerem se refere à governabilidade. Accountability, o que é? Dever do administrador público de prestar contas, ser responsabilizado pelos atos praticados em sua gestão. Então aqui, ó, é errada. E é isso, espero que você tenha gostado, principalmente que você tenha aprendido. Bons estudos!